Amada igreja, a maior estratégia de ataque quando você se encontra em uma guerra é o quê? É gerar confusão no seu inimigo. Presta atenção na palavra de hoje. Porque quando há confusão, há roubo do entendimento e seu oponente começa a ficar completamente vulnerável, sabe, sem rumo e sem direção. Então a estratégia ela está onde? Sabe, em gerar confusão, em tirar o entendimento, sabe, gerando, sabe, instabilidade. E qual é o objetivo, sabe, de roubar o entendimento do seu oponente? Qual é o objetivo? Presta atenção nisso. Fazer com que ele gaste energia em lugares que não terão resultado, ou levando a um alto nível de exaustão, sem ter ganho algum. É você tirar o foco, gera confusão, ele gasta a energia dele, a sua energia, sabe, num monte de lugar, tentando ter resultado e não consegue nada. Engraçado, que de repente esse é o cenário da tua vida no tempo chamado agora. Você está meio repleto, sabe, meio confuso, meio, sabe, cheio de informação, cheio de bombardeio na mente, e você está atacando para tudo que é lado, só que você não vê resultado algum. Perceba que você pode estar sendo atacado. Preste atenção, assim é o mundo espiritual. Não precisa abrir mais em Efésios 6, versículo 12 e 13. Na verdade, pode abrir que depois a gente vai ler esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Sabe, amados? Às vezes nós estamos levando nossas vidas, às vezes nós não estamos entendendo porque nada acontece de bom, mas a gente, cara, reluta a perceber que nós estamos debaixo ao quê? De um ataque espiritual. E nós, nessa noite, sabe, eu quero esclarecer o teu entendimento, eu quero te levar a um nível de entendimento, sabedoria e conhecimento, para que você venha se proteger, para que ao menos você venha se defender, para que você venha, sabe, se levantar como um guerreiro do Senhor. Amém? Se liga! O inimigo fica tentando gerar confusão na sua mente, para roubar seu entendimento, para que você gaste energia no lugar errado, para que você não tenha resultado algum e se encontre em um alto nível de esgotamento. Por isso que no versículo 13 ele fala o seguinte, ele continua falando: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uau! Permanecer inabaláveis e resistir no dia mal. Amados, esses dias eu tive uma experiência profunda com Deus. Nos meus momentos de monte, sabe, ao céu aberto, nos meus momentos, sabe, de busca ao Senhor. Todo dia, graças a Deus, aqui está liberado atividade física na praia, então todo dia eu estou saindo ali. Quem me acompanha nos stories percebe que eu faço uns vídeos de noite. Se você observar bem, tem até estrela no céu em alguns dos vídeos, amém? Então eu estou fazendo um storyzinho ali, começando meu dia, sabe, na presença de Deus, colocando, sabe, todos os meus planos para Deus. E aí eu caminhando assim, tô correndo na praia, e eu sempre assim corro até a reserva. É um tempo de 40 minutos de corrida, amém? Só que aconteceu algo assim, muito interessante. Tava eu correndo assim, cara, e Deus está falando comigo através dos peixes, amém? Glória a Deus. Quem me acompanhou no culto passado viu que a história foi legal. Mas vamos lá. E eu tava correndo e de repente eu olhei assim e eu vi, cara, uma gaivota. Ela tava na areia assim, e tinha um peixe, tinha um negócio preto. Eu vi que o negócio preto mexeu. Eu falei, cara, a gaivota pegou um peixe. Só que aconteceu, ela estava ali em cima do peixe, né, tentando comer o peixe. Aquele peixe, ele tinha encalhado, porque estava, sabe, quando a maré desce, tá bem assim, rentinha a água. Então o peixe estava meio encalhado ali, estava quase na reserva. E aí eu falei, cara, eu vou salvar a vida daquele peixe, a minha mente, né, eu vou salvar a vida daquele peixe. E aí eu meio que projetei, né, nas minhas viagens, né, intergalácticas com Deus ali, eu projetei como a gaivota, lógico que ela não é um inimigo, mas como se ela fosse inimigo querendo comer o peixe. E aí eu fui correndo assim, pra tipo fazer a gaivota voar, né? E quando a gaivota voou, eu fui e peguei o peixe assim no chão, e quando eu olhei,
eu vi que o peixe estava com... A gaivota tinha... As crianças não podem cuidar dele. A gaivota tinha comido o olho da criança. Volta tudo. Meu Deus do céu. Esquece isso. Vamos lá. A gaivota tinha comido o olho do peixe, amém? E aí, tá todo mundo rindo aqui, né? A gaivota tinha comido o olho do peixe. Aí eu falei, caramba, aquela cena me chocou, sabe? E aí eu peguei e falei, não, mas ele deve ter o olho do outro lado. E aí quando eu virei o peixe, o outro lado estava sem o olho também. O peixe estava inteirinho. Aquela gaivota, ela tinha acabado de pousar, porque eu vi ela pousando assim, à distância, bastante distância. E qual foi a primeira coisa que ela atacou? O olho, a capacidade de visão daquele peixe. Presta atenção nisso, guarda isso. A gaivota, ela atacou a capacidade de visão do peixe. Você pegou isso? E aí quando eu peguei aquele peixe, eu falei, poxa, cara, eu não vou largar aqui. Eu peguei e joguei dentro d'água e sumiu. Amém? Só que depois eu fiquei correndo, sabe? E eu fiquei imaginando aquele peixe, já não conseguindo mais enxergar, né? Porque ele estava sem os dois olhos. Ele tentando se defender das ondas, ele tentando se defender de outros peixes. Ele sem rumo, sem direção, sabe? Andando, sabe? À deriva, né? Sei lá, andando pelo mar. E sabe lá onde aquele peixe ia parar, sabe lá onde ele ia bater, sabe o que ele ia encontrar pela frente. Na verdade, ele não conseguia mais enxergar. Vocês estão comigo? E, cara, Deus, ele ministrou muito forte comigo. Ele falou, Rodrigo, esse é o tipo de ataque que está acontecendo em dias como hoje, em tempos como esse. O inimigo, ele tem tentado tirar a capacidade de visão do povo. Ele tem tentado, sabe, atacar a capacidade, sabe, do povo de enxergar as coisas. Preste atenção nisso. Não deixe que o inimigo tire a sua capacidade de enxergar as coisas com os olhos de Deus, porque quando ele te cega, você começa a perder o rumo das coisas e você se encontra completamente vulnerável ao seu ataque. Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não precisa abrir. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Fique esperto, o inimigo quer te cegar, é um tempo que ele quer cegar nossas vidas, e se isso acontecer, você perde seu entendimento, você perde o rumo das coisas, e com isso a sua capacidade de se defender, ela é também neutralizada, sua mente fica confusa, e você começa a caminhar à deriva, sem saber para onde está indo, você fica completamente vulnerável. Tudo que o inimigo quer é fisgar os seus olhos, ou seja, a capacidade de enxergar verdadeiramente as coisas com os olhos do Senhor. Não permita que isso aconteça. Ele quer colocar a mesma venda que Deus tirou no dia da sua conversão, que fez você enxergar a vida com os outros olhos, fazendo seu coração bater mais forte pelo Senhor. Ele quer colocar essa venda, ele quer te cegar novamente, fisgar os seus olhos. É o primeiro ataque, porque sem saber o que fazer, você fica completamente entregue a ele. Você se torna uma presa fácil. Você se torna uma presa fácil. E por que a capacidade de enxergar as coisas é tão importante para o inimigo? Não precisa abrir, mas olha o que fala em Lucas capítulo 11, versículo 34 e 35, os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então repare, e versículo 35 fala o seguinte, portanto cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Olha para mim, se o inimigo roubar de você a capacidade de enxergar a vida pelo ângulo daquele que é o Criador da vida, só te restará morte. Em todos os lugares que você olhar, você só enxergará o que? Trevas. Por quê? Porque esse é o ângulo de visão do inimigo. Olha o que Jesus falou em João capítulo 10, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Olha o ângulo de visão que o inimigo tem. Ele não tem sentimento. Ele é furioso por você,
Porque a capacidade de adoração que era dele, Deus tirou, e Ele deu para mim e para você. Nós adoramos ao Senhor, nós não conseguimos viver sem música, sem adoração. Por quê? Porque isso foi algo que Deus colocou em nossas vidas, e nossa capacidade de adoração, sabe, é algo que Ele quer arrancar de nós. Ele veio para roubar, matar e destruir, Ele não tem sentimento. Agora, olha qual é o ângulo de visão de Jesus, olha qual é o ângulo de visão de Deus. No mesmo versículo ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham-a plenamente. Jesus quer te dar vida, Ele veio para que você tenha vida e a tenha plenamente. Se liga, seus olhos são o espelho da alma. Se seus olhos estão bons, seu interior vai ter luz, e você verá a luz em todos ao seu redor. Agora, se seus olhos estão maus, ou seja, doentes, seu interior também estará todo estranho, e tudo ao seu redor estará escuro, estranho, doente também, ou seja, estará em trevas. Olho bom, olhar bom, luz, candeia para o corpo, candeia para a alma. Olhar estranho, doentio, doença, doente, trevas. E cuidado, porque um abismo, quando a gente está estranho, quando a gente está andando meio cego, quando o inimigo começa a picar nossos olhos, começa a fazer a gente não enxergar, sabe, o prazer, as coisas boas da vida. Quando o inimigo começa, sabe, a fazer você não enxergar mais aquela paixão, aquele amor que você tinha por Deus, sabe, a pureza. Cara, eu me lembro, cara, quando eu me converti, sabe, quando comecei, eu olhei pra galera da igreja, aquilo me chocou. Eu falei: caramba, meu irmão, que galera maneira, meu irmão, que galera pura, cara. Sabe, aquilo foi me contagiando, cara. Sabe, enquanto no mundo, sabe, eu só era aquilo que eu tinha, e quando eu não tinha, eu não era nada. Sabe, na igreja foi completamente diferente. As pessoas não queriam saber o que eu tinha, as pessoas queriam saber como eu estava. Sabe, como isso foi bom, sabe. Não que eu quisesse babar em cima de mim, porque não teve babar em cima de mim não, meu irmão. Sabe, eu teve o quê? Cara, teve pessoas que me ensinaram o verdadeiro caminho, que me amadureceram, não ficaram me bajulando, não. Pessoas que estavam ao meu lado, estavam sim, sabe, às vezes apenas com um gesto, às vezes apenas com um olhar, mas estavam ali, sabe. Eu comecei a olhar aquela galera, eu falei: meu irmão, que parada é essa? Eu não sabia que isso existia no mundo. Aliás, na vida. Aquilo me contagiou. Eu falei: meu irmão, isso que eu quero pra mim, eu quero andar com gente assim. Antigamente, eu estava na roda de amigos, dos amigos do futebol, onde eu estava falando de uma mulher, ou então estava falando da mulher do cara que não estava na roda. Eu falei: ué, meu irmão, que papo é esse? Que parada estranha. Quer dizer, quando eu não estiver, nem vai estar falando da minha mulher. Agora, quando eu cheguei, cara, na igreja, cara, estava todo mundo conversando sobre coisas saudáveis, coisas que acrescentavam. E quando um se levantava para falar uma besteira, quando um começava, sabe, a vir com um papinho para, sabe, cegar os olhos da galera, nego já tesourava logo, falava: ô, meu irmão, você tá falando besteira aí, cara, se liga, dá logo um pedala Robinho no cara, o cara já ficava esperto. Graças a Deus. Quando eu entrei pro reino de Deus, eu olhei para aquela galera, eu falei: cara, agora eu vou me cercar de pessoas, cara, certa. Eu vou te falar, entre ovelhas eu vi lobos, eu identificava os lobos e ó, saía fora deles. Eu me lembro uma vez, lembrei de uma história, mas acho que não vai dar tempo. Eu me lembro uma vez, cara, que tinha um cara que era muito eloquente, o cara falava muito bem. Cara, meu irmão, o cara, ele realmente tinha uma liderança dentro dele muito forte. Só que ele é um cara que semeava, sabe, coisas estranhas. Ele era o cara, como essa gaivota, que tinha um voo muito bonito, mas quando ele parava não para trazer o peixe, sabe? Não para trazer o peixe na presença de Deus, mas para arrancar os olhos do peixe. Eu me lembro uma vez que eu tava, cara, no quiosque lá em Taquatiara, amarradão. Pô, eu tava convertido, eu tava na maior pegada com Deus, amarradão. E aí ele chegou, ele também pegava onda, e ele, cara, começou de papinho, começou a falar mal de quem? Começou a falar mal do meu pastor, cara. Um homem que eu sei que tinha suas falhas e seus defeitos, mas um homem que tinha abandonado tudo para, sabe, pregar o evangelho, e eu fui salvo por causa daquele homem, porque um dia ele pregou o evangelho para mim. Na verdade, ele manteve a minha salvação, que eu tinha me convertido antes dele, mas ele é um cara que pagava o preço por mim. Sabe, um dia aquele cara, então ele meu irmão, merecia o meu respeito.
merecia o meu respeito. Então aquele cara começou a falar mal, falar, porque eu não concordo com isso, porque aquilo ali, porque aquilo, começou a lançar um monte de coisa. Sabe, eu só deixei o cara falar, meu irmão. Deixei o cara falar. No final, ele, por que não é mesmo? O que você acha? Sabe o que eu falei, meu irmão? Posso te bater real? Eu não concordo com nada do que você falou. Sabe o que eu fiz ali? Eu peguei o bico daquela gaivota e, ó, pum, quebrei. Falei, meu irmão, sai daqui. Porque os meus olhos, meu irmão, pertencem ao Senhor. E você não vai arrancar eles, não. Você não vai me tirar essa capacidade de visão, maneira que eu estou tendo da vida. Você não vai arrancar, sabe, os sonhos que Deus tem colocado no meu peito com as suas palavras. Não, esse ataque do inimigo aí, ó, não vai entrar na minha mente, não. Isso aí não vai arrancar o meu desejo de estar na igreja, de estar na presença de Deus com meus irmãos. Não, isso não vai me contaminar, não. Meu irmão, tudo que você está falando eu não concordo. Eu acho que você está viajando, eu posso te falar mais. Você tem que se converter. Amados, aquele cara, ele saiu. Sabe quando o cara, meu irmão, tá igual uma avestruz procurando um buraco para botar a cabeça? Ele nunca mais chegou do meu lado para falar mal de ninguém. Sabe, o lugar seguro. Como é que é o lugar seguro? O esconderijo é debaixo das asas do Senhor, amados. É debaixo das asas do Senhor. E quando você está debaixo das asas dele, todos os princípios, o contexto que estão inseridos em tua presença, meu irmão, fazem toda uma diferença. Ou você acha que você vai estar debaixo da asa dele, coberto, completamente coberto, todo errado. Sabe? Cuidado, porque um abismo vai puxar o outro, até a hora que você vai se encontrar completamente morto espiritualmente. E o que Deus quer nos ministrar com isso tudo? Você precisa se defender, você precisa proteger seus olhos, sua mente, seu entendimento. Você não pode deixar que o inimigo te fira ao ponto de você perder a capacidade de ver as coisas com os olhos de Cristo. Você não pode deixar que o inimigo te fira ao ponto de você perder o rumo, a trajetória, o caminho que Deus tem apontado e você, sabe, tem trilhado. Se ele roubar a sua visão, seu entendimento, só restará confusão. O resultado disso é morte. É morte. O fruto de tudo vai ser morte. Quando você perde a visão daquele que te faz olhar com prudência, só lhe restará insensatez. E qual é o resultado da insensatez? Casamento destruído por você ter ido atrás de uma aventura. Seu dinheiro sumindo porque você voltou a ser o maior investidor do mercado do álcool ou do mercado da drogadição. Sua moral escorrendo pelo ralo, pelas mentiras que serão descobertas. Tudo fruto da insensatez. Sabe, sua alegria, que de repente hoje você questiona se é de repente muito ou pouco, sabe? Se perdendo completamente. Porque você decidiu trocar tudo que já estava certo por um futuro incerto, longe de Deus e mergulhado em pecado. Não deixa o inimigo te cegar e roubar seu entendimento. Se liga, meu irmão, no que Deus está te falando essa noite. Se liga, minha irmã. Você está no meio de uma guerra. A coisa que ele mais quer é que você fique cego, saia do caminho completamente, sabe? Fique completamente vulnerável, mergulhado, sabe? No pecado, sabe? Sem rumo e sem direção. Não! Você precisa se defender contra os ataques do inimigo. Você precisa blindar a sua mente. Você precisa falar, Senhor, em nome de Jesus, sabe, coloca sobre mim um capacete da salvação, blinda minha mente. Todo ataque do inimigo agora eu neutralizo em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. 2 Coríntios 10, versículo 3, 4, diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obedientes a Deus, obedientes ao Senhor. E quais são as armas de defesa? Adoração, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos mesmo à distância, mesmo por videotransferência, jejum, estar na presença de Deus, gastar um tempo, meditar, ler, absorver, sabe, é um tempo que eu tenho
aprendido a ouvir muito de Deus, e Deus tem falado muito comigo, muito mesmo, muito comigo, tremendamente. Eu acho que eu nunca estive tão sensível à voz de Deus. Muito louco, tá muito louco, tudo muito bom. Nós temos que ter esse tempo, amados, de adoração, de oração, de leitura da palavra, de comunhão. De repente você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, cara. Você separa um dia de comunhão, um dia de adoração, um dia de leitura, sabe? Você, cara, vai mesclando, vai, sabe, conhecendo. Cara, bota numa live maneira, se derrete na presença de Deus. Depois, cara, pega ali, ó, cara, começa a ler. Se você tá vendo, cara, tem cárcere de demônio que só sai com jejum, tá vendo que o negócio tá pesado, então faz um jejum, cara, faz um jejum. Por isso que Paulo falou em Efésios 6, do versículo 12 até 20, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais no qual contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir do dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O inimigo manda setas inflamadas assim, ó, na tua cabeça. E olha que ele fala 3 vezes nos próximos 3 versículos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Uau! Olha a prioridade que ele deu para a oração. Olha a prioridade que Paulo dá para um tempo de oração com Deus, tempo de intimidade com o Senhor. Preste atenção no que Deus está dizendo, amado. Você tem que se proteger, você tem que se blindar, você precisa se revestir da armadura de Deus, senão ele vai começar a pegar a sua capacidade de enxergar as coisas. Sabe, o inimigo está ao derredor, tentando roubar, matar e destruir tudo aquilo que você tem construído em Deus. Ele tem jogado pesado em nossa mente, ele tem lançado os dados inflamados, tentando trazer confusão, medo, falta de esperança. Está fazendo, sabe, de tudo para desestabilizar nossas vidas. Ele quer cegar nosso entendimento, para que sem rumo e direção nos encontremos completamente vulneráveis. Ele quer fazer com que você gaste energia em lugares que não te trarão resultado algum, levando você a um alto nível de exaustão, sem ganho nenhum para Deus. É isso que você quer? É isso que você quer se permitir estar nesse lugar? Mas Deus nessa noite, sabe, está denunciando esse ataque. Ele te fala: filho meu, filha minha, não saia da minha presença, se vista da armadura e se posicione como um guerreiro. Você precisa, sabe, peneirar aquilo que você tem assistido e ouvido. Não saia acreditando, engolindo qualquer coisa, sabe, em um mundo recheado de fake news, sabe? Busque sabedoria e entendimento do alto. O povo perece, sabe, por falta de entendimento. Mas a Bíblia, sabe, o tempo todo nos encoraja e nos leva a que busquemos entendimento e sabedoria. A Bíblia nos encoraja o tempo todo. Ela é um livro maravilhoso, vivo, de palavras vivas a serem lidos. Ela nos leva a conhecimento e sabedoria, sabe? E quando nós buscamos a Deus, o adoramos, sabe, orando, lendo sua palavra, jejuando, estando em comunhão com os irmãos,
Deus nos projeta um nível de entendimento e sabedoria que não vem da terra e sim dos céus. E aí sim estamos blindados e as portas do inferno não prevalecem sobre nós. Você precisa raciocinar em cima da informação que vem para você. Sabe, você precisa passar tudo pelo filtro de Deus. Você precisa estudar para informar e não replicar desinformação. Tenha senso crítico, não tire tudo como verdade, coloca tudo perante o Senhor, sabe, passa por uma peneira santa, medite, pense, sabe, digere, sabe, antes de qualquer coisa, tudo a informação, para você dar os passos certos na sua vida. Que toda essa desinformação que tenta, sabe, nos cegar e confundir nossa mente, sabe, nesse tempo, sabe, que estamos vivendo, caia por terra, em nome de Jesus. Informações que parece que quem as envia tem o intuito de fazer com que só olhemos escuridão e morte, gerando trevas em nosso interior. Meu Deus, que todas elas sejam neutralizadas pela palavra da vida que gera fé e esperança, sabe, de um futuro. Sabe, que você esteja protegido com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé e com o capacete da salvação. Que você esteja calçado com as sandálias do Evangelho da Paz e que em suas mãos esteja a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a visão nunca se perca e seus olhos continuem olhando com os olhos de Cristo. Que a sua vida seja uma vida de oração, adoração, leitura bíblica, comunhão, jejum. Que todo roubo do entendimento venha a ser substituído pelo entendimento dos propósitos de Deus para tudo o que estamos enfrentando. E mesmo quando tudo estiver difícil, que você nunca se esqueça o que o salmista falou, que está em Salmo 91, no versículo 1 ao 16, eu vou ler na versão NTLH, que diz o seguinte: olha o que o salmista falou, quando os horizontes tinham caído, quando a guerra estava brava, quando ele se viu encurralado. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá, sabe, com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo de peste, de praga, de pandemia que se espalha na escuridão. Nem dos males que atacam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá, sabe, como os maus são castigados. Você fez do seu Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe alcançará e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segui-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos das pedras. Com os pés você esmagará o leão e as cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aquele que me ama, eu protegerei os que reconhecem quem eu sou, sabe? Quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles na hora da aflição, eu os livrarei, eu farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei a vida longa, eu mostrarei que sou o seu Salvador, e que isso aconteça na sua vida. Não importa, sabe, o que você está passando agora. Na verdade, o que você tem que entender é que você tem que se levantar como um soldado, você tem que se levantar como um guerreiro. Não deixe o inimigo te cegar, não deixe ele ferir os seus olhos.
Tudo que o inimigo quer é arrancar a sua capacidade de enxergar as coisas. Ele quer fazer a sua cabeça ficar confusa. Ele quer roubar seu entendimento. Mas não deixe que isso aconteça. Se esconda debaixo das asas do Senhor. Sabe, blinda a tua vida, blinda a sua cabeça, blinda a sua mente. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você quer, sabe, receber na tua vida Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você tem me acompanhado, se você, cara, quer isso em você, se você quer viver experiências profundas com Deus, se você quer receber, sabe, essa blindagem, se você quer que as vendas dos seus olhos caiam, e você quer entrar num outro tempo, sabe, de vida, sabe, faça uma oração comigo que diz o seguinte: Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida em suas mãos, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, recebe essa palavra na tua vida, recebe essa palavra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fala galera, aqui é o Pastor Marini, quero te agradecer por você estar comigo aqui até o final, espero que essa mensagem edifique a tua vida e eu quero te fazer um convite muito especial. Entra lá no meu canal, se inscreve no canal, sabe? Dá um like no vídeo que você acabou de assistir, faz um comentário que agrade o coração do Senhor, um comentário bem legal para ficar lá registrado e mais também, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Assim como você foi edificado, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas e terão resposta dos céus para suas vidas. Vamos junto nessa corrente comigo, tá? Se você também quiser me conhecer mais, eu estou no Instagram, no @rodrigo.marini, tá bom, galera? Amo muito a vida de cada um de vocês, espero, sabe, ter edificado muito a sua vida e vamos estar junto aí, tá? Um forte abraço para você, Deus abençoe.